Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, os dois institutos, o Declatra e o IDP, por esse convite que eu concordei com ele no primeiro momento e que me traz tanta satisfação, né, de poder estar nessa terra tão contraditória, que é a síntese do capitalismo brasileiro. Né? Então, mas essa terra também que, como síntese, e como contradição, ela apresenta movimentos importantíssimos, né? E que nos despertam a luta e nos devolvem as capacidades de sentirmos esperança e crença no direito e nas instituições brasileiras. Então, eu quero agradecer muito a possibilidade de estar aqui com essa mesa tão amiga, né? E a possibilidade de discutir um tema tão importante num cenário de reformas. Né? Então, esse agradecimento, e quero agradecer também a minha casa-mãe, que é a Justiça do Trabalho, né, que concordou em sediar esse evento. E quero cumprimentar todos os juízes do trabalho aos quais essa reforma se dirige especificamente. Né? Estão querendo roubar a nossa fala. Né? É disso que se trata essa reforma. E a nossa fala não é só a fala dos juízes do trabalho, não. É a fala dos trabalhadores brasileiros, é a fala das instituições públicas, é a fala da nossa soberania, é a fala da democracia. Então, esse é um cenário, por isso que eu concordo completamente com a Valdete, com a doutora Valdete, quando ela analisa a reforma tão amplamente. Porque, de fato, nós temos que abordá-la e analisá-la dentro de um sistema. E recuperando aqui o que alguém disse, um professor, que depois se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu quero invocá-lo enquanto professor, que o direito não se interpreta em tiras. Como o direito não se interpreta em tiras, as instituições não se interpretam em tiras, e compreende-se, eu compreendo o direito como um nível do todo social. Assim, eu trago para nós aqui nesta mesa e para vocês algumas reflexões teóricas sobre o que está acontecendo nesse Brasil de mil e tantas misérias, numa homenagem aos mineiros. E eu quero também trazer para vocês uma outra reflexão sobre o que são as instituições públicas, né, do ponto de vista teórico, e qual o papel que elas cumprem numa sociedade republicana. Eu compreendo, e nós compreendemos em muitas das nossas teses, lá na nossa casa, que é o Instituto de Economia do Unicamp, o Estado como uma condensação material de forças. E por isso que eu fiz uma provocação, no sentido de que há marxismos e marxismos. Né? Então, eu compreendo o Estado como uma condensação material de forças. Né? Não só como dominação, pode ser, mas como uma relação. E se ele é uma relação, ele é uma condensação material de forças. Ou seja, são forças, conflitos e tensões e correlações de forças que se constroem e se dão numa determinada sociedade, num determinado momento histórico, que se expressam nas instituições públicas, que se expressam no Estado. E assim também compreendo o direito como uma relação, e, sobretudo, o direito do trabalho como uma relação de forças. Daí, o espaço para a política é fundamental. Se assim se compreende o direito, e se assim se compreendem as instituições, e, sobretudo, as instituições públicas, e, no caso, o Poder Judiciário, nós podemos também compreender, né, a importância do que se chama política, no sentido nobre da palavra. Então, fazendo esses mapeamentos do ponto de vista de como é que eu entendo o judiciário, como é que eu entendo o Estado e como é que eu entendo o direito do trabalho, é que eu vou fazer com vocês aqui uma interpretação muito rápida, no meu tempo, e eu queria que, quando faltassem 10 minutos, me avisasse, depois 5 minutos me avisasse, depois cortar a minha fala. É assim que fazem conosco nas audiências públicas, sabe? A gente está falando e pum, ninguém mais ouve. Bom, então, aí eu queria aqui fazer uma reflexão sobre isso que está acontecendo na sociedade brasileira hoje, né? Para não penalizarmos X, Y ou Z, mas para podermos compreender o que está acontecendo, tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista
conjuntural. Né? E quando eu comecei falando, dizendo que eu homenageava os mineiros, dizendo que esse Brasil de tantas mil e tantas misérias, é porque hoje de manhã, vindo para cá, eu comecei a pensar quais os dois teóricos que seriam fundamentais, além do Poulantzas, que é esse que eu falei para vocês, o último Poulantzas, do Estado como condensação material de forças, e do Neumann, que vê o direito do trabalho como uma relação de poder. Né? Além desses dois importantes teóricos, eu estava pensando quem mais trazer para vocês, para a gente poder, para contribuir para a nossa reflexão. Aí eu, fazendo essa homenagem, né, aos mineiros, no Grande Sertão Vereda, que diz que esse Brasil é um Brasil de mil e tantas misérias, eu quero fazer homenagem, sim, a um mineiro que falou ontem na audiência pública do Senado. É o ministro Maurício Godinho. É um ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Isso comprova a tese de que o Estado é uma condensação material de forças e que há nichos, há contradições. Né? E que dá para operar esses nichos, essas contradições, dentro dessa, vamos dizer assim, usando as expressões do Poulantzas, dentro dessa ossatura material. São 19 ministros do TST que assinaram o manifesto contra a terceirização, e são 20 ministros do Tribunal Superior do Trabalho que assinaram o manifesto contra a redução de direitos. Né? Um em 2013 e um no ano passado. Não sei se hoje, porque como o Estado é uma condensação material de forças e o Judiciário também não sei se hoje teríamos o mesmo número de ministros assinando este manifesto. Porque se isso se dá na sociedade, dentro do Estado opera-se a mesma inflexão. Né? Então, estamos vivendo momentos sombrios em que, como diria Hamlet, estão muito desajustadas as coisas. Então, eu quero fazer essa homenagem ao ministro Maurício Godinho e reproduzir aqui um pouco o que ele disse de manhã na audiência pública, e não cortaram a fala dele. Né? E ele falou nos 15 minutos que foram autorizados. Ele disse o seguinte, e aí eu acho que eu estou concordando com o Dari também. Por quê? Porque antes, a gente tem um GT, um grupo de trabalho lá no CESIT, que chama-se GT Reforma Trabalhista. E o que eu vou trazer aqui, a gente discutiu lá. A gente tem esse vício de discutir coletivamente as coisas e depois produzir textos que são fruto dessa reflexão coletiva. Então, eu, desde o início da reforma, tá, da 6787, quando trazia o negociado sobre o legislado, eu dizia que esse era o ponto estruturante da reforma, o negociado sobre o legislado. Só que quem aposta na reforma, né, pegou esse eixo estruturante e extradulou e trouxe para o negociado o encontro individual das vontades, abre aspas, fecha aspas, livres e iguais. Então, extradulou. E é o que diz exatamente o ministro Maurício Godinho, não com essas palavras. Ele diz na comissão especial, acho que foi na CCJ, do Senado, ontem, ele diz assim, não é mais o caso, veja bem, de apenas permitir na lei a redução de direitos por negociação coletiva. Era assim, isso eu estou dizendo, era assim no projeto original 6787. Não é mais o caso de fazer isso. O projeto vai além. Vai ao extremo, diz o ministro, e dá poderes quase incontrastáveis ao empregador, como se fosse uma relação entre iguais. A população brasileira, diz ele, não merece regra dessa ordem. A jornada intermitente, aí ele exemplifica, é um contrato de servidão voluntária. O indivíduo que vai passar por isso ficará à disposição o tempo inteiro ao aguardo da sua convocação. E o sistema capitalista, diz o ministro Maurício Godinho, não precisa disso para se desenvolver. Então, assim eu faço uma homenagem ao ministro Maurício Godinho, né, aos mineiros, refletindo sobre o significado dessa reforma. Mas eu queria pegar um teórico mais antigo, para dizer que às vezes a gente tem que ir para trás para poder entender o que está acontecendo hoje, para projetar alguma coisa importante para o futuro. E é por isso que a gente se debate tanto com a preservação da memória. E é por isso que a gente se debate tanto em relação à preservação dos documentos produzidos pela Justiça do Trabalho, que é uma luta muito grave que a gente vem travando há um bom tempo dentro da Justiça do Trabalho. Mas eu quero invocar
alguém bem mais antigo, que se chama Hobbes. E aí eu me lembrei do Agostinho Ramalho, que são teóricos que trabalham esse cenário. E o que o Hobbes dizia? Eu trago aqui para vocês um trecho do que o Hobbes falava. Ele dizia assim, os pactos, eu não vou achar, né? Os pactos, o homem em estado de natureza briga por migalhas. A construção do Estado é uma possibilidade de paz. A construção das... Ele não fala instituições públicas, mas ele fala do Estado. Agora, eu vou parafraseando ele. A construção das instituições públicas é uma possibilidade de paz. Na sua ausência, é guerra, agora voltando a ele, é guerra de todos contra todos. Então, por isso que eu acho que Hobbes, tá, é extremamente atual. E invocando ao que falava, estimulada pelo que falou Valdete antes, tá, o que está acontecendo neste país, de mil e tantas misérias, desde o ano passado, é um regresso tão perverso em situação que nós vamos chamar aqui, para a situação que nós vamos chamar aqui de barbárie. Será que é isso que a sociedade brasileira quer? Os indivíduos, diz Hobbes, são movidos por desejos e por desejo de paz. Tanto é que eles abdicam de todos os direitos que lhes são... Eu estou naturalizando o que diz Hobbes. Eles abdicam de todos os direitos que lhes são assegurados como indivíduos no estado de natureza, em prol de um soberano. Mas oferece limites a esse soberano também, que, em troca, deve garantir a paz. Então, esse é o desejo mais intestino, né, de todos nós que vivemos em sociedade. E aí, o Hobbes, brigando com Locke, diz, eu vou escrever para vocês um livrinho que vai mostrar como é que os homens se dão numa sociedade sem leis e sem Estado. E aí ele escreve o livrinho famoso, onde ele mostra que é guerra de todos contra todos, e o homem é lobo do homem. Freud retoma isso no Mal-Estar na Civilização e nos traz o fundamento laico para o direito, como um instituto para o qual todos contribuíram com a força dos seus instintos e que não poderá ser aplicado em benefício de um ou de um grupo isolado, para que não fiquemos à mercê da força bruta. Isso é Freud. Porque os indivíduos isolados, diz ele, ou em pequenos grupos, comportam-se talvez tão ou mais predatoriamente do que os indivíduos movidos pelos desejos de vingança e pelas migalhas que eles disputam. Então, essas duas reflexões eu quero trazer, tá? E eu acho que elas são atualíssimas quando a gente trata das reformas que estão em andamento no Congresso brasileiro. Naturalizando a vida em sociedade, afirmam para nós de que estas reformas elas são necessárias para a modernização das relações capital-trabalho, para a modernização das relações sociais e para a ampliação dos postos de trabalho, ou seja, do emprego, aumento da competitividade e da produtividade, que é a pauta da CNI, CNA, como nós todos sabemos, e que é a pauta da Ponte para o Futuro, que foi aquele programa construído em 2015 pelo partido do então vice-presidente da República e que incorpora essas ideias que estão lá nas 101 teses da CNI de 2012, recuperada em 2015 e depois repetidas pela CNA e pela FEBRABAN. Então, por isso que a Claudete dizia que essas reformas, que a reforma trabalhista vai ser uma reforma trabalhista visando a construção de um código para os empresários. Só que os empresários não se dão conta que os indivíduos, numa sociedade desta forma, e o Polanyi já viu isso na grande transformação, sucumbem
ao assalto de moinhos satânicos. Os moinhos satânicos é o capitalismo na sua expressão pura. É o capitalismo na sua engrenagem predatória, movido por um desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. É isso quem diz é o Beluso, professor Beluso. O capitalismo, na sua expressão pura, constituído que foi no século XIX, ele é movido por um desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. E este movimento que ele faz com que ele busque eliminar todos os obstáculos colocados no seu livre trânsito rumo à satisfação desse desejo insaciável. Um dos obstáculos hoje, o direito do trabalho. Outro obstáculo hoje, a justiça do trabalho. E as instituições públicas, como o Ministério Público do Trabalho, como o Sistema de Fiscalização do Trabalho, estou falando só do mundo do trabalho, né, que criam obstáculos, pedras no sapato, a esse livre trânsito rumo à satisfação de um desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. Minha gente, é disso que se trata. Portanto, o que está acontecendo hoje nesse Brasil de mil e tantas misérias é a retomada de um projeto derrotado várias vezes nas urnas. A retomada de um projeto que quer insistentemente retirar do Estado o papel de condutor, de estimulador, de impulsionador, de coordenador do investimento e do crescimento econômico. Essenciais e pressupostos para a constituição de um mercado de trabalho e de relações de trabalho menos desiguais, mais inclusivas e, portanto, da democracia. Claro que este não é um elemento único. É um elemento essencial, pressuposto. Há vários textos produzidos lá no Instituto de Economia que apontam para esta reflexão. Pedro Rossi, há pouco, na plataforma e em alguns artigos também que ele desenvolveu junto com o Guilherme de Mello, tratam disso quando analisam, que a Valdete também pontuou aqui, é importante pontuar, a PEC 55. A PEC 55 já foi aprovada, não é mais PEC 55. Ela agora é Emenda Constitucional número 65. E o que ela faz, essa emenda constitucional? E a sociedade não participou ativamente desse processo porque não conhecia os verdadeiros efeitos deletérios da aprovação dessa proposta, que foi aprovada. O que ela faz? Ela está em curso, a emenda. Ela congela por 20 anos o gasto público. Há o argumento, de que é necessário congelar o gasto público para que tenhamos um Brasil melhor, um Brasil de todos, um Brasil com ordem e progresso. Então, esta emenda 61, antes PEC 55, ela é estruturante de tudo isso aí. Então, são políticas estruturantes que vão sendo aprovadas ao arrepio das urnas para que se possa definitivamente concretizar um modelo de Estado e de sociedade que não cabe na Constituição de 1988. É simples assim. E se não cabe na Constituição de 1988, que buscou, depois de um processo, e agora eu estou vendo o Xixo vai dizer assim, lá vem a getulista falando, depois de um processo que começa sistematicamente, é porque eu sou gaúcha, de um processo que começa sistematicamente em 30, com altos e baixos. Tem um hiato grave no período da ditadura civil-militar. E é retomado, e que se complementa, vamos dizer, com a Constituição de 1988. Esse é um processo que buscou, em primeiro lugar, isso diz um professor nosso, transformar esse Brasil de um fazendão numa sociedade moderna. Isso é que é modernização. Lutando com forças hercúleas desta sociedade.
lutando com as forças que produziram a Constituição Liberal de 1891, tão bem trabalhada por Pontes de Miranda, num livrinho que eu recomendo, livrinho pequeno, excelente, que chama-se O Ocaso da Constituição. Só que o que está acontecendo? Esse processo que se complementa em 88 buscou no Brasil, constituir o Estado Social. Muito informado pelas constituições modernas, a helvética do século XIX, que vige até hoje, a de Weimar, de 1919. Né? Então, com base nessas constituições modernas, buscou constituir no Brasil o Estado Social, em que os direitos do trabalho e dos trabalhadores não são direitos individuais, são direitos sociais fundamentais. Em que a livre iniciativa não é contemplada como um direito ou um valor absoluto, mas sim subordinada ao valor social do trabalho. Em que a propriedade privada não é um valor absoluto, mas ela é subordinada à sua função social. Tudo isso amalgamado pelo princípio da dignidade humana. Então, este foi o Estado Social e o sistema que o Brasil, nós brasileiros, com muita luta, com muita morte, com prisão, com tortura, com muita tensão, porque não é dádiva, não é roubo da fala, nem mito da outorga, com muita tensão, conseguimos, com grandes dificuldades e com muitas contradições, construir neste Brasil de origens escravocratas, aí eu me emociono, quase choro, patriarcais e monoculturais. E vocês acham que isso foi fácil? Claro que não, todos sabemos que isso não foi fácil. Só que havia uma promessa, eu estou falando de projeto agora, havia uma promessa, não querendo demonizar, mas já demonizando. Essa promessa veio da fala de um sociólogo, que foi presidente do Brasil no período em que mais se flexibilizou, no período em que mais se terceirizou. E entregou o país aos brasileiros com o maior índice de desempregados e com o maior juro da história brasileira. Ele disse: nós vamos acabar e precisamos acabar com isso aqui, com a Era Vargas. Então, a Era Vargas é que inicia esse processo de industrialização e de desenvolvimento das forças produtivas em nosso país de forma sistemática. Altos e baixos, idas e vindas. Se completa com a Constituição de 88. Para e passo, os ventos liberais sopravam muito fortes da Europa. E chegaram aqui em 90. Nós tivemos uma disputa eleitoral em 89, enquanto se constituía nos Estados Unidos, num hotel, em Washington, o Consenso de Washington. Enquanto as agências internacionais, FMI, BID e BIRD, emprestavam dinheiro para algumas repúblicas da América Latina, a troca da adoção de um sistema baseado em alguns pressupostos e em alguns princípios. E depois passou a ser esse sistema espraiado para todas as sociedades tomadoras de dinheiro, que mais tarde veio a se chamar o Consenso de Washington, e que coloca a supremacia do mercado autorregulado, onde indivíduos iguais, racionais, com expectativas racionais, vocês devem ouvir isso todo dia na mídia, onde indivíduos racionais e livres, num espaço sem nenhum obstáculo, isso é a liberdade negativa, eles se encontram. E do encontro desse desejo de dois indivíduos livres, movidos por um desejo de paz e de harmonia, se produz, porque eles são racionais e utilitaristas, se produz, do encontro dessas vontades, a norma ótima, que vai reger as relações individuais de forma harmônica e equilibrada, sem judicialização. Eles não pensavam nisso, né? Sem judicialização, é só para fazer uma coisa assim. Né? Aí, tá? Esses indivíduos vão se unir com outros indivíduos, esses outros indivíduos com grupos, os grupos com grupos, os grupos com nações e as nações com nações, com base no pressuposto do mercado autorregulado, da
eliminação de todos os obstáculos ao livre trânsito, da liberdade negativa e da produção de normas que regem harmonicamente as nossas relações sociais. E assim, nosso será o reino dos céus. Só que isso, e a Valdete pontua muito bem, isso deu com os burros na água. Porque fomos assaltados por moinhos satânicos, como dizia o Polanyi, e nos demos conta que, diante do capitalismo constituído, se não há controle social público desse capital, a porca torce o rabo. Mas precisamos, para nos darmos conta disso, e a humanidade se deu conta disso, a gente precisou de 2 guerras mundiais. Uma guerra de trincheiras, uma carnificina brutal. 10 minutos aqui. Uma carnificina brutal. Eu vou dizer para vocês como é que caminha a humanidade em 10 minutos, prometo. Tá? Porque para destruir é bem fácil. Já estamos chegando na destruição. A gente destrói em 1 minuto. Uma carnificina brutal. Um entreguerras terrível, em que houve um pacto de Versailles, que só favoreceu, como diz o Keynes, no seu livro espetacular, né? Quando ele sai e volta para a Inglaterra, depois do Pacto de Versailles, né? As consequências econômicas da paz, favoreceu quem? Só a classe, os trabalhadores, porque estavam lá organizados e forjaram o capítulo 13. Ou seja, fizeram criar a Liga das Nações e, com as Ligas das Nações, um organismo internacional que, na época chamava-se Biro Internacional do Trabalho. E, com isso, esse novo direito que se constituía no século XIX, tá? Diante da evidência de que as igualdades prometidas pela Revolução Francesa estavam sendo aprofundadas por um novo modo de produção, esse novo direito, que nasce, que ninguém sabe muito bem que direito é esse, passa a ser internacionalizado por esse Biro Internacional, que mais tarde vai se chamar OIT. Mas essa é a função primeira da OIT. Então, é importante a gente buscar, na origem histórica, as funções de cada um e de cada qual. Voltando agora para a reforma, tá? E voltando para as 2 grandes guerras mundiais, depois da Segunda Guerra Mundial e depois da crise brutal de 29, que pegou o Brasil de tanga, segundo Noel Rosa, grande Noel Rosa, que fala do um apito na fábrica de tecidos. Isso aí não é roubo da fala, coisa nenhuma. Isso aí é conquista das mulheres da jornada de trabalho. Esta fala mostra as mulheres entrando em Andaraí, numa fábrica de tecidos, movidas por a buzina, que indicava o início e o fim da jornada de trabalho. Se isso é admoestação, domínio, etc., é uma outra questão. Mas eles querem retirar isso para voltar para patamares anteriores a esse. Que é o limite da jornada de trabalho estava dado pela chaminé da fábrica de tecido, que dizia o fim, o início e o fim da jornada de trabalho. Em que o Noel Rosa, com ciúmes do gerente impertinente, esperava a sua namorada fina na frente da fábrica de tecidos com o carro novo que ele tinha comprado, mostrando aqui, já era 32, o início de uma pujança econômica no Brasil, que buscava se livrar das amarras escravocratas, com grandes dificuldades. E assim se constituem as instituições públicas no Brasil. A Segunda Guerra Mundial e o tratado Bretton Woods, que selou a paz, né, organizam uma nova sociedade, que é o Estado de Bem-Estar Social, nos seus 30 anos gloriosos, em que houve um pacto entre capital, trabalho, direito coletivo, laços de solidariedade costurando este pacto e um direito que cumpre. Entrou em crise e a resposta a esta crise foi liberal novamente. Agressivamente liberal e que nós chamamos de neoliberal. E agora ultra neoliberal. A pergunta que fica, e eu já estou finalizando, porque não faltam 5 minutos, hein? A pergunta que fica é se quando tu defines a terceirização a partir de normas aprovadas na Câmara
em tramitação no Senado, que é o PLC 30, de forma irrestrita, permitindo que, usando o eufemismo de empresas especializadas, tu contrates empregados para qualquer tipo de atividade, sob forma terceirizada, inclusive quarteirizada e quinteirizada, inclusive via PJ, via cooperativa e via MEI, se isso significa modernização. Essa é uma das reformas que está em curso. Por isso é que a Valdete tem razão, que a gente tem que analisar como sistema, começando pela PEC 55. Continuando pela reforma da Previdência, que é também uma reforma estrutural, em que os fundos de pensão internacionais estão com os olhos desse tamanho aqui. Porque direito é luta e organização, e essa é a sua fonte material, mas é direito, é luta e organização de todos, na guerra de todos contra todos. Né? Então, os fundos de pensão estão aqui com os olhão desse tamanho, para que essa reforma da Previdência seja aprovada. E aí, para que se trabalhe até morrer, e vá para reclamar do mercado, esse mercado onde não tem nenhum obstáculo, ao livre trânsito das vontades iguais, para que o mundo seja harmônico, ótimo e sem judicialização. Mas não vai ter judicialização mesmo, até porque, além da terceirização, que eu já estou falando, da reforma da Previdência, que compõe esse complexo, do 4302, que foi desengavetado, como a Valdete falou, no processo em que nós estávamos discutindo no Senado, eu me lembro, nós estávamos no gabinete, nós estávamos numa audiência com o deputado, com o senador Paim, com todas as centrais sindicais, não sei se o Grijalbo estava lá, com todas as centrais sindicais, Ana Matra, no fórum, eu e Grijalbo, e muitos que estão aqui, integramos o Fórum em Defesa dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização. Esse fórum tem trabalhado muito junto com o FIDES, agora que é um outro fórum também de iniciativa, organizado de iniciativa da ANPT. Então, nós estávamos numa reunião do senador Paim com todas as centrais sindicais, quando surgiu uma notícia no WhatsApp. Esse WhatsApp é uma maravilha. Quando surgiu uma notícia no WhatsApp, disse assim, aqui, ó, Maia está desengavetando o 4302. E nós trabalhando desde 2015, com o senador Paim, porque é 2015 que ele vai para o Senado, trabalhando em todos os estados, estivemos aqui, em todos os estados da federação, com audiências públicas, trabalhando em audiências públicas a ideia do PLC 30. E o relatório do senador Paim estava pronto, o fórum contribuiu, muitos de nós contribuímos para a organização desse relatório, pelas nossas discussões, a sociedade contribuiu para a organização desse relatório. Nós estávamos lá discutindo o relatório, quando tivemos essa notícia. E aí foi muito rápido, porque se eu disse que me falta 1 minuto, agora vai ficar só para destruição, a gente destrói rapidinho. E aí, 4330 veio a pauta e foi aprovado. E o 4330, perdão, o 4302. O 4302, ele legitima, amplia o uso da força de trabalho via contrato temporário. É disso que se trata. E na contratação temporária, ele abre as portas para a terceirização em qualquer atividade também. Ele não é uma lei sobre terceirização, é sobre trabalho temporário. Mas lá, se vocês vão ler com cuidado, já tem interpretações generosas, eu acho ótimo que tem que ter mesmo. Tá? Mas isso é para o futuro. Agora, se vocês vão lá, vão verificar que ele abre as portas, sim, na contratação temporária para a terceirização de forma indiscriminada. E aí, veio em dezembro, para terminar minha fala, em dezembro, e só para uma provocação assim generosa, brincando, não sei se o presidente do tribunal está aí, né? No tribunal do qual faço parte, né? Aliás, no tribunal base, né? As sustentações orais vão de 10 a 15 minutos, parece que é 15. Né? Bom, então, aí, voltando, porque não dá para completar um raciocínio, né, em menos de 15 minutos. É muito difícil. Aí, voltando, né, para os presentes de Natal, em 2016, no dia 23 de dezembro de 2016, o presidente Temer encaminha ao parlamento o PL 6787, que nós ficamos sabendo, porque dentro do fórum a gente fica sabendo, discute, que esse PL foi gestado no Ministério do Trabalho com 3 centrais. E está sendo dito agora, eu vi o relator da reforma do projeto no Senado, dizendo que esse PL foi
consensuado com todas as centrais. Não foi consensuado com todas as centrais. Foram só as 3 centrais que negociaram e sentaram com o ministro do Trabalho. Mas ele mandou um PL negociado com as centrais e aí convocou audiências públicas. E euzinha, participei de uma audiência pública. E levei para lá essas reflexões que estão sendo colocadas, que o Dari vai complementar, porque meu tempo não vai me permitir. Mostrando que é uma falácia dizer que esse projeto cria emprego e aumenta a produtividade e a competitividade, porque é na dinamização da economia que isso se dá. Então, como é que com uma PEC 55, que congela o gasto público, tu vai dinamizar a economia? Isso aqui é para retirar direitos. E aí, nas audiências públicas, a gente mostrou isso, e mostrou que todas as experiências históricas, empíricas, mostram que não há nenhuma evidência de que, flexibilizando, tu aumenta o emprego. Ao contrário, estudos da OIT de 2015, com 63 países e com 110 países, mostram exatamente o contrário. Quem adotou essa proposta é hoje quem tem mais desemprego, menor produtividade e mais problemas nas relações de trabalho. O México, em 2012, fez uma reforma similaríssima a nossa. E é só irem para lá, para vocês verem o que aconteceu com o México. Na época do Menem, a Argentina fez uma reforma similar. E olha o que aconteceu com a Argentina. O Chile fez, na ditadura do Pinochet, e mesmo com a democratização, o Chile ainda não conseguiu voltar aos patamares anteriores. Porque para construir é um processo muito demorado, muito longo. Para destruir é iminente. Então, isso voltando agora para o projeto Temer e para as audiências públicas, quando veio o relatório do deputado Marinho, tem um agradecimento à forma democrática, como as propostas foram acolhidas. E tem os nomezinhos, né? Se vocês vão ver lá, meu nomezinho está lá, eu participei desse projeto, dessa desgraça. Eu estou lá, participei dessa desgraça. Então tem lá o nomezinho de todos que participaram, Clemente, Hugo Melo, todos que participaram, Maximílio, né? Ana Matra, está lá, estão todos. Só que o que e dizendo que nós participamos de um processo democrático, isso ele apresenta algo completamente distorcido daquilo que foi apresentado em 23 de dezembro como presente de Natal, e foi dito que era presente de Natal, de 2016, e traz um novo Código do Trabalho que muda radicalmente o sistema de relações de trabalho do Brasil. E que está sendo votado a ferro e fogo, rapidinho, sem que a sociedade possa profundamente discutir isso. Muda radicalmente, porque transtroca as fontes do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele se constrói, se constitui no processo de lutas sociais, quando a humanidade se dá conta que a ordem liberal não dá conta das questões econômicas sociais. E é preciso a norma de proteção social para, abre aspas, fechar aspas, domesticar esse bicho novo que é constituído no século XIX, na grande indústria inglesa como o mercado. Então, esse é o grande dilema dessa reforma, que nem é reforma, é um novo código, que muda completamente as relações de trabalho, né, que coloca no encontro livre de vontades, voltando ao Código Civil de 1916. Será que a única coisa que eu não percebi ainda, ironicamente eu vou ter que ver, eu acho que lá na audiência pública no Senado, se eu participar, eu vou provocar as senadoras, eu acho que vão dizer também, porque foi em 32 que a gente conquistou o direito ao voto, em 32 que a gente podia tirar a carteira de trabalho independentemente da outorga uxória. Acho que vai dizer também que tem que voltar a 16 para a gente ter outorga uxória para praticar os atos da vida civil, nós mulheres. Mas não só falta isso, mas não falta transformar os trabalhadores rurais, porque a 6787, hoje o PLC 38, é complementado por um projeto que já está andando, que trata da relação de trabalho no campo. E que assegura a possibilidade, ele está recém-andando, esse não foi aprovado ainda, e que assegura a possibilidade do empregador rural pagar com moradia e alimentos. É o antigo truck system. Se isso não é escravidão, ou se isso é modernização, eu diria tristes tempos. Eu diria tristes tempos, cujo regresso está sendo hoje já chamado por alguns doutrinadores europeus de The Great Regression. É a grande regressão, que é no mundo, mas que é no Brasil. E no Brasil, ela encontra uma materialidade importante que se chama Casa Grande.
materialidade importante que se chama Casa Grande, e que, por conta desta Casa Grande, já houve suicídio, deposição, morte, destituição de presidentes eleitos, com base num projeto de mínima integração dos menos favorecidos ao mercado de trabalho, à sociedade e à tela de proteção social. Para não dizer que não falei de flores, tem ainda PECs e projetos de lei, PEC sobretudo, para entregar o nosso petróleo, para vender sem restrição as nossas terras e para entregar o nosso espaço aéreo. E se isso não diz respeito à questão de soberania nacional, eu não sei o que é soberania nacional. Então, na realidade, por isso é que a Valdete, e eu estou recuperando a Valdete, tem toda a razão, o que está em questão é um projeto de Estado e sociedade em que do Estado é retirada a sua capacidade de crescimento. Vai dar rolo, se aprovada a reforma da Previdência, daqui a pouco quebra, as escolas daqui a pouco não vão mais poder sobreviver, o sistema de seguridade social não vai poder mais andar, e aí o que acontece? Privatiza tudo. Entrega tudo de vez para o capital privado, como, aliás, o Dória Trump já está fazendo no estado de São Paulo. E assim, terminou meu tempo, eu quis trazer isso aqui para um espaço em que juízes do trabalho, que concretizam, têm por dever juramentado, concretizar no mundo das relações de trabalho e diante de direitos lesados, este direito social que tem fisionomia própria e que é baseado em princípios próprios, senão não seria um ramo autônomo do direito. Um ramo do direito só é autônomo quando ele é fundamentado em princípios próprios. O Carnelucci dizia o seguinte, que os princípios estão para o direito como o álcool está para o vinho, se não é suco de uva. E nós, juízes do trabalho, por isso que eu disse lá no início, quem é rei sempre será majestade. E nós, juízes do trabalho, que temos por missão jurada, concretizar esse direito, precisamos conhecer esse direito à luz dos seus fundamentos e sua razão de ser. Ele é amalgamado por um princípio da proteção, visando a equalizar minimamente as profundas desigualdades que há nessa relação de poder entre capital e trabalho. Suprimir esses obstáculos é retornar a tempos outros, em que isso nada existia, em que o encontro das livres vontades produzia a norma ótima, mas aí deu no que deu. Tivemos 2 grandes guerras mundiais. Eu não quero ter a terceira, ainda que possa haver. Eu não quero ter a terceira. Então, essas reflexões, eu acho que elas são importantes, mas, para finalizar ainda, para os juízes do trabalho, elas são fundamentais, porque já foi dito aqui, a justiça do trabalho nessa proposta é a bola da vez. Porque vocês já viram aqui todos os elementos que são colocados para impedir o livre acesso à justiça do trabalho. Então, ela é a bola da vez e é o início do seu fim, se essa proposta for aprovada. Então, nós, aqueles que temos por obrigação dizer esse direito e que trabalhamos nessa instituição, do meu ponto de vista, temos que bradar em coletivo com aqueles que resistem para dizer essa reforma não. Esta reforma não. E termino dizendo com a voz de esperança. Direito é luta. Direito é organização. Direito é correlação de forças. Esta é a fonte material do direito. Mas para que essa fonte material se torne eficaz e efetiva, ela precisa ter gente. Ela precisa ter materialidade e se expressar. Porque se nós não nos expressarmos e se nós nos calarmos, vão tirar a nossa fala. E se tirarem a nossa fala, quem perde, do meu ponto de vista, é a sociedade. Terminou meu tempo e eu quero encerrar com uma frase bem rápida, que não é minha, para concretizar o que eu tentei falar aqui. É simples, gente. Quem diz isso é o professor Beluso. O capitalismo, a norte-americana, atropela a democracia. Ponto final. Obrigada.